Detetive Anderson, e como que o detetive particular ele pode contribuir nesse processo de divórcio em relação à traição conjugal, por exemplo? Então, dentro do contexto da traição conjugal, a gente pode trabalhar de várias formas. Geralmente a gente trabalha junto com o advogado para poder conseguir umas provas que vão ser úteis para ele no processo. Geralmente, quando existe esse contexto de traição conjugal, a gente trabalha com acompanhamento presencial, com registro fotográfico em vídeo, para poder constatar esse fato e registrá-lo de modo que o cliente tenha um material comprobatório claro, que não deixe nenhuma dúvida, até para o advogado poder utilizar isso, e de maneira que o próprio investigado, no caso o cônjuge, ele não tenha condições de se esquivar da responsabilidade. Então a nossa intenção como detetive particular é justamente agir dessa forma, colaborando com o processo de divórcio em benefício do cliente. Nessas questões de traição conjugal, eu já sei que hoje, por exemplo, o cliente pode pleitear um dano moral, se aquilo constranger ele de alguma forma, prejudicar o trabalho dele, até um dano material, o advogado pode me corrigir aqui se eu estiver equivocado, mas a gente também trabalha muito com essa perspectiva. E tem outras questões associadas também com relação à parte da pensão, né? Os filhos sempre têm direito, mas às vezes o cônjuge tem direito. Quando ele está nesse contexto de traição conjugal, a gente sabe que pode tentar pleitear o alimento exclusivo para o filho e não para o cônjuge. Então isso também pode beneficiar o cliente do detetive particular. Mas é sempre bom lembrar que o trabalho do detetive particular é o levantamento de informações. Então a gente vai coletar essas informações em campo, dependendo do comportamento do investigado, porque pode estar tendo traição conjugal ou não, né? Então vai variar. Mas em geral, quando os clientes nos procuram, isso já é um fato assim, muito bem constatado. Já tem um comportamento suspeito, já tem às vezes semanas ou meses que a pessoa está percebendo, a relação já está desgastada. Então a gente trabalhando em parceria com o advogado, a gente consegue beneficiar o cliente de uma forma assim, muito mais assertiva, entendeu? Se o doutor quiser complementar alguma resposta em relação a essa parte aí do... Inclusive, nesse sentido que você falou, em relação à traição, realmente, é um dos deveres do casamento o dever de fidelidade. Isso é uma das coisas que a lei dispõe no Código Civil. Um dos deveres do casamento é o dever de fidelidade. Então, o que a gente observa é que nesses casos de traição, a quebra desse dever de fidelidade muitas vezes é o motivo para o divórcio, mas mais ainda, a quebra do dever de fidelidade, ela gera um dano. E é exatamente nessa parte do dano que acontecem os pedidos de indenização. Há, grosso modo, como se fosse um cometimento de um ato ilícito dentro do contexto do casamento, porque a pessoa está descumprindo um dever que deveria ter. E é exatamente nisso, com base nisso, que as indenizações são requeridas perante o Poder Judiciário.